Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, aqui no capítulo 1, sobre números inteiros, nós vamos trabalhar a potenciação. Para isso, é importante que vocês estejam com o livro aberto, acompanhando o conteúdo, nas páginas 36 a 39, certo? Então, vamos à nossa aula. Bom, gente, nesse momento, nós vamos aprender um pouco sobre a potenciação de números inteiros. Então, recordando aqui um pouquinho lá do nosso sexto ano, o que é essa potenciação? A potência, gente, ela é uma operação matemática, assim como a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão. Agora, a gente também conhece a potência como uma operação matemática. Definição. Potência é o produto de n fatores iguais à base em que n representa o valor do expoente. Como assim? Vamos entender isso através de uma notação. Por exemplo, se eu quero fazer a operação 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ao invés de eu fazer esse tipo de notação, o que é que eu faço? Eu coloco o número 3 e o expoente vai me dizer quantas vezes eu estou multiplicando a minha base. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu coloco 3 elevado à quinta potência, certo? Essa potência, gente, ela nos ajuda em critério de notação. Ao invés de você multiplicar o 3 por essa quantidade de vezes, você escreve esse tipo de notação. Isso simplifica bastante, certo? Essa questão aqui de n fatores, eu poderia multiplicar aqui o número 3 n vezes. O que significa n vezes? A quantidade de vezes que eu quiser, certo? Então, n representa aí a quantidade de vezes que a gente não precisa especificar um limite, tá? Então, o que é que acontece? O A aqui é o que a gente chama de base, que no caso aqui é o 3. E o N é o expoente, que no caso aqui é 5. Como é que eu vou calcular a minha potência? Eu vou multiplicar a minha base quantas vezes o meu expoente pedir. Nesse caso aqui, está pedindo para multiplicar o número 3 5 vezes. Então, aqui não é fazer 3 vezes 5, é multiplicar o 3 5 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, até completar aqui a quantidade do meu expoente. E o resultado, nesse caso aqui, é o que a gente chama de potência. Escrever dessa forma aqui, gente, a gente está generalizando. A pode ser qualquer número, N pode ser qualquer número, e o resultado aqui também pode dar qualquer valor, certo? Então, aqui a gente generaliza o caso, coloca isso através de uma fórmula, mas que vocês entendam que os números aqui pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, isso aqui é o que a gente vê lá no conjunto dos números naturais, lá no sexto ano. Vamos colocar um pouquinho aqui dentro do nosso conteúdo do sétimo ano. Então, a potência de números inteiros segue o mesmo procedimento, porém, é necessário observar as regras de sinais. Então, eu trouxe aqui para vocês o jogo de sinal em relação à multiplicação. Por que a multiplicação? Gente, a potência, ela é uma multiplicação, tá vendo aqui, ó, produto. Produto é multiplicação. Só que aqui eu vou multiplicar em fatores iguais, certo? Então, o mesmo jogo de sinal que a gente usa na multiplicação se aplica à potência, tá? Então, por exemplo, ó, substituindo aqui essas letras por números. Imagina aqui que o A é 3, ó, que é a base. O N é 2, que é meu expoente, e 9 é a potência, que é o resultado. Isso aqui, gente, é o mesmo que multiplicar o 3 duas vezes. Não é quantas vezes a minha base pedir? Então, aqui é o mesmo que, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. Isso aqui dá 9. Revisada essa questão aí de relembrar o que é uma potência, né? Que é você multiplicar a base quantas vezes o expoente pedir, a gente entra aqui dentro do conjunto dos números inteiros. Vamos supor que eu tenha assim, ó, menos 3 é o número inteiro, concordam comigo? Elevado a 2.
Nesse caso aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o menos 3 duas vezes, porque a minha base é menos 3. Então, menos 3 vezes menos 3. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de fatores iguais. Quem são os meus fatores? Menos 3. Aí, eu tenho que fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos. Tá aqui, ó, menos com menos. Dá qual resultado? Não é positivo? Então, o resultado aqui vai dar positivo. E aí, eu multiplico os números. 3 vezes 3, 9. Então, aqui dá 9 positivo, certo? Então, aqui a gente vai precisar trabalhar com esse jogo de sinal, porque a gente vai tratar também com números inteiros, certo? Vamos relembrar aqui algumas regras da potência que é bastante fundamental para o nosso entendimento. A primeira delas, gente, ó, para todo número inteiro elevado ao expoente 1, a potência será igual à base. Gente, essa é a regra. Olha só essa potência aqui, ó. Eu tenho mais 3 elevado a 1. Mais 3 é a minha base, 1 é meu expoente. Todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Olha aqui, minha base é menos 4, o expoente é 1. O resultado vai dar ele mesmo. Todo número elevado a 1, ou seja, quando o expoente aqui, o número que estiver aqui em cima, se for o número 1, o resultado vai dar a própria base, certo? Então, quando a base é um número negativo, é necessário escrevê-la entre parênteses. Ó, quando ela é negativa aqui, a gente coloca dentro do parênteses. E aqui não é positivo, professora, mas tudo bem, eu poderia escrever isso aqui, ó, esse que é positivo, apenas dessa forma, ó. 3 elevado a 1. Lembra que quando não aparece o sinal é porque o número aqui ele é positivo? Então, escrever dessa forma ou escrever dessa forma é a mesma coisa. Já se for negativo, você tem que colocar dentro do parênteses, tá? Mas essa regra aqui, ela é simples e ela é bem objetiva. Se o expoente aqui for 1, não precisa fazer cálculo, não precisa fazer nada. O resultado vai ser a própria base, certo? E aqui nessa outra regra, gente, aqui é o seguinte, todo número elevado a zero, tá vendo aqui que o expoente aqui agora é zero, o resultado sempre vai ser 1. Não importa o valor da minha base, o resultado sempre será 1. Então, para todo número inteiro diferente de zero, elevado ao expoente zero, independente, aqui não precisa ser zero, a base não precisa ser zero. Mas se o expoente for zero, independentemente, a potência será sempre igual a 1. Então, lembra aí, todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Todo número elevado a zero vai dar 1. São regras fundamentais da potência, tá? Aqui também tem um quadrozinho explicando algumas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui a base positiva e a base negativa. E aqui eu vou ter um expoente par, expoente ímpar. E aqui o resultado da minha potência. Vamos pegar aqui, ó, uma base positiva. Uma base positiva é um número positivo. Vou escrever aqui em cima. Sei lá, vou escrever o número 2. Não preciso colocar o sinal. Se ele está sozinho, é porque ele é positivo. Certo, minha base é positiva, o meu expoente é par. Tá, vou escolher um expoente par. Eu vou colocar 2 elevado a 4. Expoente é par. Ele está dizendo aqui que quando eu for calcular essa potência, o resultado dessa minha potência, o resultado dela, ó, base positiva, expoente par. Ela está dizendo aqui que o meu resultado da minha potência vai ser positivo. Certo? Ó, vou colocar aqui dentro do sinal só para vocês entenderem, tá? Ó, fazer assim. Então, o que é que acontece? Está dizendo que o resultado é positivo. Então, vamos calcular. Ou seja, eu vou multiplicar isso aqui, ó. 2, aí aqui vezes mais 2. Aí aqui, ó, vezes mais 2, vezes mais 2. Então, o que é que acontece aqui? Eu multipliquei aqui a minha base, quantas vezes o meu expoente pediu. Ele pediu quantas vezes? 4 vezes. Fazer o jogo de sinal, ó. Mais com mais, dá mais. Mais com mais, dá mais. Mais com mais, dá mais. Então, o meu resultado lá, ele vai ser positivo. O resultado aqui vai ser positivo. Vamos calcular o resultado, ó. Aí você faz a multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4.
4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o resultado aqui dá 16. E fica positivo, certo? Bom, aí agora, o que é que ele está dizendo aqui? Que se minha base for positiva e o meu expoente for ímpar, o resultado vai dar positivo. Vamos ver. Eu quero uma base positiva. Sei lá, eu vou colocar mais 3. A base é positiva. E agora, eu quero um expoente ímpar. Ó. Agora, vamos pegar um expoente ímpar. Vou colocar 3. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 3 3 vezes, né? Então, aqui, ó, vem mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Multipliquei o número 3 vezes, que é o que o meu expoente pede. E aí, você vai fazer o jogo de sinal, ó. Mais com mais dá mais, com mais dá mais de novo. Então, o resultado, confere, ele é positivo. Agora, você vai multiplicar aí os números, né? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, meu resultado lá vai dar 27. Tranquilo? Então, é o que falou aqui, né? Então, o que é que acontece? Quando a minha base, ela for par, base par, o resultado vai dar positivo. Se a minha base for positiva e o expoente ímpar, o resultado também vai dar positivo, certo? Agora, vamos para o que é negativo. Ó. Ele está dizendo aqui que a base é negativa, certo? Então, se eu quero uma base negativa, vou escrever uma base assim, menos 2. Então, menos 2 é a minha base. E ele quer que o expoente seja par. Vamos pegar aqui esse primeiro processo, ó. Base negativa, expoente par. Então, vou escolher um expoente aqui. Vou escolher também o número 2, né? Vamos fazer curtinho para a gente ter espaço aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar o 2 duas vezes, né? Meu expoente está pedindo para ser multiplicado 2 vezes. Aí, aqui, ó, você vai fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos, lá na multiplicação dá mais, né? No jogo de sinal, menos com menos, sinais iguais, dá positivo. E aí, você faz agora a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Então, de acordo com o nosso resultado aí, o resultado realmente dá positivo. Ó, quando a base for negativa, aqui a base é negativa. O meu expoente é par, o expoente aqui é par. Resultado positivo. Então, perceba que todos aqui, gente, o resultado vai ser positivo. Quando é que o resultado vai ser negativo? Vai ser aqui, ó, base negativa. Vamos escolher uma base negativa. Eu vou pôr menos 4. Pronto, minha base aqui ela é negativa, certo? Agora eu vou pegar aqui, ó, um expoente ímpar para essa minha base negativa. Vou escolher o número 3. Meu expoente é ímpar. Como que vamos resolver aqui, ó? Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Certo? Aí, vamos fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos dá mais, né? Agora, mais com menos, aí o resultado vai ser negativo. Entendeu por que vai ser negativo? E agora você vai fazer a multiplicação. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o meu resultado aqui fica menos 64, certo? Então, aqui, gente, eu mostrei para vocês algumas regras da potência, tá bom? Então, lembrando aí, todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo, todo número elevado a 0 vai dar 1. E aqui você precisa prestar atenção que quando a base ela for positiva, independentemente do expoente, se for par ou ímpar, o resultado é positivo. Quando ela for negativa e o expoente ele for par, vai ser positivo. Exceto quando a base for negativa e o expoente for ímpar. Aí vai ser negativo, certo? E aí você vai calculando que você vai entendendo. Bom, além das regras de potência, existem também as propriedades da potência.
Então, ó, primeira propriedade da potência. Em uma multiplicação de potências com bases iguais, diferente de zero, o produto é uma potência de mesma base com expoente igual à soma dos expoentes dos fatores. Como assim? Ó, aqui a gente está generalizando o caso, né? Sempre importante generalizar. Como assim? Esse A é a base, Mn são expoente. Então, se eu estou multiplicando duas potências aqui que tem a mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Olha aqui através de número. Eu tenho mais 5 elevado a 3 vezes mais 5 elevado a 2. Como é que eu faço para resolver essa potência? Repete a base, ó, que é a mesma, e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, aplicamos aqui a primeira propriedade. Se for com números negativos, dá do mesmo jeito. A base aqui não é menos 2? Aqui também é menos 2. E está multiplicando, ó, o pontinho. O que é que eu vou fazer? Vou repetir a base, que é menos 2, e vou somar os expoentes. 2 mais 4, vai dar 6. Então, aqui, ó, quando se fala em aplicar a propriedade, você não calcula a potência, você só aplica. Então, nessa primeira propriedade, repete a base, soma os expoentes, para a potência de mesma base. Segunda propriedade. Quando dividirmos potências com bases iguais e diferente de zero, o quociente é uma potência de mesma base, com expoente igual à diferença dos expoentes dos fatores. Ó, aqui, gente, é o contrário da propriedade 1. Nesse caso aqui, o que está generalizando é na situação da divisão, ó. O que é que vai acontecer nessa divisão? Observe que aqui essas duas potências, elas estão com a mesma base. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Na propriedade 1, você soma. Nessa daqui, como ela é uma divisão, você subtrai. Então, observa aqui, ó. Eu tenho mais 5 elevado a 4 dividido por mais 5 elevado a 3. As bases aqui, ó, elas são iguais. Vou repetir, mais 5. O que é que eu vou fazer com os expoentes? Subtrai. 4 menos 3. E aqui, no caso, deu 1. Aqui a gente poderia aplicar a regra, né? Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Com número negativo, mesma coisa, gente, ó. Eu tenho menos 2 elevado a 6 dividido por menos 2 elevado a 4. A base aqui é menos 2. Repete a base e subtrai os expoentes. Quem são os expoentes? 6 e 4. Então, fica 6 menos 4. Vai dar menos 2 elevado a 2. Aplicamos a propriedade. Tranquilo? Terceira propriedade, gente, é uma propriedade que vai dar uma potência de outra potência. Como assim? Para elevar uma potência a um outro expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Olha só, minha base aqui é A, meu expoente é M e N. Nesse caso, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Esse caso aqui é generalizando. O que é generalizar, gente? Essas letras aqui podem ser substituídas por qualquer número, certo? Olha só nesse exemplo. Menos 3 aqui é a minha base. Ela está elevada ao expoente 2 e ao expoente 4. É potência de outra potência, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 4, 8. Repetiu a base, multiplicou os expoentes. Aplicamos a propriedade. Vamos ver com um número positivo, né? Aqui a base foi negativa, um número positivo, já que a gente trabalha com os números inteiros. Nesse caso aqui, ó, a base é mais 2. Repetir a base aqui, mais 2. O que é que eu vou fazer com esses dois expoentes aqui, ó? Multiplica. 3 vezes 2, 6. Aplicamos aí a terceira propriedade. Quarta e última propriedade. É como se você fosse distribuir aqui os valores. Como assim? Para se elevar um produto a um expoente, eleva-se cada fator a esse expoente. Ó, eu tenho A vezes B, vejam que a base aqui são dois números diferentes. A é um número, B é outro. Então, nessa generalização aqui, é números diferentes para a base. Mas o expoente aqui é o mesmo, o expoente é M. Então, você vai distribuir esse expoente aqui, ó. Você vai distribuir ele para o A e depois vai distribuir ele para o B. Como é que fica o nosso resultado? A elevado a M, tá aqui,
vezes b elevado a m. Só distribuir, certo? Exemplo, eu tenho essas duas bases aqui, ó. Mais 2 vezes mais 3. Isso aqui, gente, só vale quando é multiplicação ou divisão. Se for soma, subtração, não, tá? Então, eu tenho aqui mais 2 e mais 3. Esse número 2 aqui, ele vai distribuir para as duas bases. Ó, ele vai distribuir para essa e depois para essa, tá? Como que vai ficar aqui o meu resultado? Ó, mais 2 elevado a 2, distribuiu, vezes mais 3 elevado a 2. Observe que o expoente aqui ficou o mesmo, certo? Para as duas bases. Isso é importante ressaltar. O expoente ficou o mesmo para as duas bases. Da mesma forma aqui, ó, menos 1 vezes mais 2. Então, o 5 vai distribuir por menos 1 e o 5 vai distribuir para o mais 2. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a 5, mais 2 elevado a 5. Então, é só distribuir aqui, essa é a questão do expoente, tá bom? De modo geral, gente, aqui é um lembrete, para que vocês possam lembrar de todas as propriedades. E aqui é a forma que a gente generaliza ela, né? A gente usa letras para representar números. Então, a primeira propriedade, produto de potência de mesma base, né? Repete a base, soma os expoentes. Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. O que acontece? Repete a base, subtrai os expoentes. Nesse caso, como aqui é produto, como aqui é multiplicação, soma. Como aqui é divisão, subtrai. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes, tá? E aqui, potência de produto, quando as bases aqui são diferentes, você vai distribuir aqui o expoente para cada base. Se aqui fosse uma divisão, você também ia só distribuir para cada base. Tranquilo? Bom, além de todas as propriedades, gente, é importante reforçar aqui em relação à potência de base 10. A potência de base 10 acontece da seguinte forma. Quando a base de uma potência for 10, então devemos considerar dois casos distintos. O primeiro caso é quando o expoente for positivo, que é o que vocês vão ver aqui. Então, a potência será dada pelo número 1, seguido de tantos zeros quanto determinar o expoente. Como assim? Se eu tenho 10 elevado a 1, bom, pela regra, todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo, né? Então, tá aqui. Se eu tenho 10 elevado a 2, eu coloco o número 1 e 2 zeros. 10 elevado a 3, coloco o número 1 e 3 zeros. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 10 elevado a 4, eu coloco o número 1 e 4 zeros. E assim sucessivamente. Então, a gente generaliza aqui o expoente da base 10, ou seja, N aqui representa o número de expoentes, diferente de zero, obviamente, que pode ser qualquer número aqui meu expoente. Se minha base for 10, eu vou colocar o número 1 e a quantidade de zeros, quem vai dizer é o meu expoente, seguido de N zeros. N zeros é a quantidade de zeros que vai aparecer aqui. Entenderam? Bom, o segundo caso é quando o expoente ele é negativo. Lá a gente viu expoente positivo, aqui o expoente vai ser negativo. Então, a potência ela será dada pelo número antecedido. Então, isso aqui é importante, né? Aqui, o número vai anteceder, né? De tantos zeros quanto o meu expoente pedir, certo? Então, ó, o zero aqui agora ele tem que vir antes. Por exemplo, 10 elevado a menos 1. Você coloca o zero uma vez, vírgula 1. 10 elevado a menos 2, eu vou ter que ter 2 zeros aqui, ó, e o número 1. 10 elevado a menos 3, vou ter que ter 3 zeros, e a vírgula sempre no primeiro zero. Aí, ó, por exemplo, 10 elevado a menos 4. Então, eu vou ter aqui 0, vírgula, já tem o primeiro zero, né? Aí, 1, aí 2, 3, 4. Aí, eu coloco o número 1. Por exemplo, 10 elevado a menos 5.
Aí eu coloco o primeiro zero. Aí 1, né? 2, 3, 4, 5. Aí eu coloco o número 1. Aí a gente generaliza, ou seja, para o expoente ser qualquer valor, né? Que a gente coloca 10 elevado a n. N vai ser aí antecedido de n zeros, né? A quantidade que tiver aqui para n vai ser a quantidade de zero que você vai inserir, tá bom? Bom, pessoal, então é isso sobre o estudo de potência. A gente revisou bastante algumas propriedades, já aplicando aí com números inteiros, né? Que envolve aí os números negativos, jogo de sinal. Bons estudos e até a nossa próxima aula.